Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre atualidades. Eu sou o professor Chico Marchese, o professor de vocês hoje. Espero que todos estejam bem e nós estamos aqui para trabalhar alguns conteúdos referentes ao edital da Sejus, que é de grande interesse para vocês. Tenho certeza que estão ansiosos para ver aquilo que pode aparecer em uma das 5 questões previstas nessa prova. Lembremos que, na verdade, eu não tenho uma bola de cristal, eu não estou lá na banca que vai acabar produzindo a prova de vocês. Então, e o nosso próprio edital, ele é bem amplo, então a gente pode ver aparecer qualquer coisa. Eles poderiam até ter colocado isso diretamente no edital. Vocês podem ler comigo aqui e observar que ele é abrangente. Assuntos ligados à atualidade nas áreas econômica, científica, tecnológica, política, cultural, de saúde, meio ambiente, esportiva, artística, literária e social. Aí ele dá uma dica boa para todos nós, dá uma funilada nessa abrangência social do Brasil ou então do Estado do Espírito Santo. Nós não temos como prever o que vai cair, mas a gente tem como ter uma certa ideia daquilo que eu teria normalmente que dar uma ênfase. Por exemplo, você pode dar ênfase nos seus estudos a questões econômicas, a questões políticas, e aí a gente tem muita coisa para falar nesse encontro de hoje e também nos próximos vídeos, as temáticas ambientais e, de certo modo, também as questões sociais. Sejam elas do Brasil, sejam elas do Espírito Santo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é, pelo menos, eu passar para vocês algumas orientações às quais vocês podem se apegar e utilizar como um mecanismo, um filtro para captar, coletar essas principais temáticas nesses ou em outros campos do conhecimento que abrangem atualidades. Então, dentro das nossas dicas, para vocês aplicarem, revisarem coisas, vocês podem observar esses 5 pontos que estão aí na sua tela. Dentre esses 5 pontos, eu já vou começar aqui com um recorte temporal. Então vou direto, não vou seguir a ordem pré-estabelecida por mim, vou direto nesse ponto 4, que é foco no recorte temporal. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão pegar mais ou menos o mês que saiu o edital da Sejus e vão estabelecer um ano antes dessa data como sendo o período que você vai enfocar para as matérias de atualidades. É bem provável que anterior a isso e um pouco depois desse edital ele ter sido publicado, você não tenha algo a cair na prova. Ou porque a prova já está pronta, ou porque isso já não chega a se configurar como uma atualidade. Apesar de alguns episódios eles terem sido anteriores ao ano, a meados do ano de 2022, por exemplo, mas eles terem rebatimentos ainda na segunda metade de 2022 e nessa primeira metade de 2023. Então, fiquem ligados, quando a gente estiver falando no vídeo sobre atualidades do Brasil e atualidades do Espírito Santo, naquilo que eu vou estar pegando com esse gancho temporal. Aquilo que aconteceu anteriormente, mas tem rebatimentos na nossa contemporaneidade, na nossa atualidade, tá certo? Nos outros pontos ali, que você tem que prestar atenção, dar um certo destaque, estão o número 1. Desenvolva um filtro com fontes confiáveis. A gente sabe que hoje em dia existem inúmeras fontes de notícias, de informações, muitos utilizam até as redes sociais para poder se atualizar. Tenta fugir um pouco desses meios não tão tradicionais.
procure um veículo de comunicação que já esteja consolidado, né? E aí você vai pegar, até mesmo pode ser a partir de uma busca pelo Google e encontrar esses veículos de comunicação, você vai pegar e vai começar a observar o que ele falava, o que ele publicava, né, do meio do ano passado até o meio do nosso atual ano. Nisso, você já vai fazer uma triagem daquilo que é potencialmente um assunto a ser lembrado pela banca examinadora, tá? Então, procure ver essa questão da fonte confiável. É difícil? É difícil, porque a gente sabe que os meios de comunicação, muitas vezes, eles assumem uma certa tendência a abordar assuntos. Então, se você for pegar uma determinada questão que aconteceu no último mês e for olhar num jornal X, ele vai ter uma abordagem mais à direita da prerrogativa política. Se você for olhar isso num jornal Y, é possível que ele tenha uma abordagem mais à esquerda. O fato, o episódio, o evento é o mesmo, mas como eles traduzem isso para os seus leitores é diferente. Então se apegue ao fato, se apegue ao episódio, tá certo? Ponto 2. O ponto 2 é você procurar observar aquelas notícias que elas se repetem. Aquelas notícias que elas estão sempre aparecendo nos diferentes meios de comunicação, independente da abordagem que eles traçam. Isso já é um forte indicativo para você de que aquilo é importante, tem uma relevância, pode cair na sua prova. Então, fica de olho. Tá repetindo muito? Isso já tem que chamar, né, te fazer olhar com outros olhos aquilo que está sendo noticiado. Ponto 3. Crie uma tabela de causa e consequência e atualize semanalmente nessa reta final que você terá até a sua prova. Então coloca lá, evento tal, causa dele, qual é a consequência desse evento. Isso já vai te ajudar a ampliar a sua compreensão sobre um determinado assunto e se preparar para o tipo de questionamento que vem na prova. Então ele pode fazer uma pergunta referente à causa, ele pode fazer uma pergunta referente à consequência daquilo, e você vai estar preparado para acertar essa questão. E o ponto 5, conheça muito bem o estilo da prova, as questões que a banca ela costuma produzir. Isso você pode conseguir também fazendo uma pesquisa básica na internet. Existem uma série de bancos de questões onde você pode conhecer aí a banca do IBAD. Tá? Então, com essas dicas, essas 5 dicas que nós temos nesse nosso primeiro momento juntos, eu já tenho certeza que você tem tudo para seguir com as suas próprias pernas e ter um bom resultado. Acertar as 5 perguntas que vão aparecer na provinha da Sejus. Mas, se você quiser algo melhor, mais aprofundado, então fica conosco, espera o próximo vídeo ser lançado, que a gente vai abordar atualidades Brasil. Não vamos falar de tudo, obviamente, até porque não temos tempo, fica um pouco a critério de vocês depois pesquisarem, encontrarem, me atualizarem, quem sabe, a respeito de alguns assuntos, mas a gente vai procurar pontuar algumas questões que elas podem aparecer. Quem sabe elas já estão prontas e vão aparecer na sua prova. Fique com a gente. Até o próximo vídeo, galera. Falou, abraço. Tchau, tchau. Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Fala, meus queridos alunos e alunas. Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde. Então, galera, o que nós vamos ter aqui? De questões CESP. Bora lá, questão número 6 aqui, ó. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Venha estudar com quem vai te capacitar. Referência em aprovação no Espírito Santo. 27 99833 4063. Terra Cursos.